Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença aqui mais uma vez. Nesse segundo dia, todo mundo já vê animado, abrindo mais câmera. Gostei, gostei mesmo. Bom, então nesse segundo dia a gente tem o Felipe junto com a gente, Felipe Santoro. Ele esteve com a gente no ano passado também. E foi muito legal as colocações que ele trouxe, a apresentação dele. Então, Felipe, se você pudesse apresentar primeiro e depois você pode ficar na liberdade. Lembrando que o chat vai estar aberto, então você pode fazer a sua pergunta no chat, tá bom? Eu vou copiando sua pergunta ali durante a apresentação. Não guarda a pergunta, senão você esquece, tá bom? Vai botando ali no chat conforme vai surgindo. E no final a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, e se a gente tiver tempo igual ontem, a gente vai poder fazer as colocações de microfone aberto, tá bom? Então, Karen, boa só uma formação para pergunta. vocês. E É, Felipe, é contigo. obrigado. Só me lembra quanto tempo eu tenho, Karen? Só para não passar também. O tempo que seu coração mandar, tô brincando. Olha, cuidado. Bom, a gente tá, a formação a gente tá vendo para fazer das 7 às 9, tá bom? Então, se quiser deixar um espaço para perguntas e respostas, acho que ia ser muito Uhum. bacana, Tá bom. tá Beleza. bom? Muito obrigado, Karen. Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Felipe. Eu trabalho aqui no Acnur, que é a agência da ONU para Refugiados, né? Eu estou aqui em São Paulo, atualmente na cidade de São Paulo. É, E, enfim, para mim de verdade, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Karen, muito obrigado pelo convite. Ano passado, com a outra turma, né? Foi super legal, super dinâmico. E, enfim, fico muito feliz, de verdade, de estar aqui hoje. Tá bom? A gente hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre acolhimento institucional. Só vou compartilhar minha tela rapidinho. Sobre acolhimento institucional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa. Consegue ver minha tela? Sim, sim, talvez sim. Ok. Ainda não. E Sim. agora? Sim. Sim, sim. Sobre acolhimento institucional, né? A ideia aqui hoje é a gente discutir um pouquinho, né? A gente pensar um pouquinho o que é um acolhimento, né? O que é um abrigo, o que é um alojamento, um campo de refugiados, né? Essa terminologia de acolhimento institucional, ela está à luz enfim, da normativa brasileira, né? Então, no Brasil, o SUAS, no caso, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele nomeia os abrigos, no caso, como acolhimento. Exatamente com essa ideia de ser um lugar de acolher pessoas, de receber pessoas, e você, nesse contexto, fazer uma série de trabalhos para conseguir promover a autonomia e a independência delas, né? Então, sempre tem esse sentido duplo, né? De você receber uma pessoa, estabelecer ela, mas sempre olhando para frente, sempre olhando para que ela saia dali, pensando muito em você não tutelar, né, aquela pessoa, né? Esse é o ponto principal, assim, muito além de acolher e receber, muito além de prover apoio, prover enfim, toda a logística é, para basicamente ter um teto para a pessoa dormir. Só o teto não basta, porque aquele teto um dia pode sumir, aquele teto um dia, por algum motivo, pode acabar o orçamento, pode, enfim, tem várias possibilidades que infelizmente acontecem em âmbito internacional. Então, a ideia é fazer com que aquele teto seja um teto temporário para que ela saia dali, né? E aí, nesse contexto, eu vou trazer para vocês aqui hoje, vou começando com essa reflexão, é, você pensando, né, a priori, né, em acolhimento, que é acolher, e aí, nesse contexto, trazendo um pouco do arcabouço internacional, né, o arcabouço teórico internacional, também do Acnur, que a gente utiliza nos nossos campos de refugiados, que é de coordenação de campo e também gestão de campo, tá bom? E aí, nesse contexto, bom, o que é gestão de campo e coordenação de campo, né? Só tentando explicar aqui para vocês, seria basicamente uma série de mecanismos e padrões para a gente conseguir fazer com que um campo de refugiados, e aí, claro, não somente um campo, abrigos, alojamentos, acolhimentos, possam funcionar de maneira digna,
para que sejam promovidos tanto a proteção das pessoas refugiadas quanto sua dignidade, mirando a sua autonomia, né? Vamos pensar, sobretudo, no contexto internacional, né? Nós temos hoje múltiplas crises ao redor do mundo, né? Se a gente deixar que cada crise maneje os seus próprios campos e acolhimentos, a gente vai ter um problema, porque se cada um fizer de um jeito, a gente não vai ter um padrão, a gente não vai ter um modus operandi, não vai ter um modo de fazer acolhimento, né? Então, o que a gente traz na teoria aqui é basicamente uma padronização global de como se fazer um acolhimento, como se fazer um abrigo, como se fazer um alojamento, como se fazer um campo de refugiados, né? E aí, claro, é muito importante trazer que quando eu falo de teoria internacional, eu não falo aqui para vocês, por exemplo, é, vamos simplesmente pegar o que o Aquino está falando e aplicar aqui. Não, eu falo para a gente adaptar as estruturas locais, né? Enfim, eu dou apoio técnico para abrigos e não adianta nada eu pegar os meus manuais, os manuais do Aquino internacionais, colocar na mesa e falar, vamos aplicar aqui. Não, a gente tem que verificar como a gente consegue adaptar ao contexto local, né? Então, é muito importante vocês filtrarem também o que eu trouxe aqui. Claro, eu já filtrei o necessário para que vocês consigam absorver o máximo possível. Eu já coloquei numa forma, você pensando aqui no Brasil, você pensando no meio urbano brasileiro e também rural. Então, já está se pensando no Brasil. No entanto, encoraja vocês a pensar a própria localidade de vocês, o próprio espaço que vocês trabalham, tá bom? E agora que eu comecei a falar, tá passando o carro da pamonha aqui, eu perdi a concentração. Só um minutinho, deixa eu fechar a janela. Ai, ai. Enfim, foi só porque eu comecei a falar. Se Ele eu não bate a falasse, fome, né, não ia Felipe? aparecer o carro da Vontade de pamonha. comer um docinho, né? É. Acontece, acontece. Bom, o que eu estava falando, ok. Então, só uns manuais de instrumentos base, né? O primeiro manual, que é super importante, é o manual Esfera. Gente, só um minutinho que eu vou mudar de lugar, porque não dá com a pamonha, de verdade mesmo. Só um minutinho. Perdão, gente. Pô, gente, já são 7h30 da noite, o carro da pamonha passar agora, o pessoal quer dormir, né? Enfim. Ali, não, ali é melhor. Pronto. Só um minutinho. Problemas técnicos. Cheguei. Pronto. Vamos lá. O primeiro instrumental seria o Manual Esfera, né? O que é o Manual Esfera? É um manual internacional, né, para ajuda humanitária. Ele traz ali questões gerais com relação à ajuda humanitária. Eu encorajo vocês a ler, é interessante, ele é bom, ele pode ser útil para vocês também, né? Sobretudo a seção que fala de acolhimento, de abrigo, enfim, mas também ele fala sobre nutrição, fala sobre saúde, é, ele fala sobre abrigamento, fala sobre proteção. Então, vários aspectos-chave quando uma emergência acontece. Então, acho que é um documento bom e norteador para vocês, mas é mais para o âmbito internacional ele. Se pensando somente em abrigo, tem também o Camp Management Toolkit, que seria basicamente um guia com ferramentas para gestão de abrigos, gestão de campos de refugiados também. Esse aqui é voltado somente para campos e abrigos, então ele é mais parecido com a realidade de vocês. Temos também em âmbito nacional, agora vindo para o nacional, né? A nossa tipificação nacional, né, que estabelece diretrizes mínimas com relação ao acolhimento institucional. Essa tipificação, ela é sobretudo para acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, né? O SUAS, no caso. Então, ali é basicamente o mínimo que deve ter em acolhimentos em âmbito nacional público, né? Então, ele é bem legal também, porque ele traz uma ideia, assim, do que deve existir numa unidade de acolhimento. E aí, finalmente, aí sim, chegamos ao Guia para Acolhimento de Pessoas Refugiadas e Imigrantes, né? O que é esse guia, gente? Eu encorajo vocês a apontar para o QR Code, ou eu posso passar para vocês o arquivo aqui pelo chat,
porque esse guia ele é adaptado exatamente à nossa realidade brasileira. Por quê? O que ele é, né? Ele é basicamente uma leitura do Acnur, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, né? Então, tanto atores locais, né, da prefeitura, quanto atores internacionais, no caso do Acnur, a gente observou a realidade aqui no Brasil, observou que seria super aplicável e bom para o Brasil em âmbito internacional, ou seja, ferramentas e teorias internacionais que trouxe para cá, e também viu o que tinha de melhor em âmbito nacional também, no trabalho para pessoas refugiadas e imigrantes. Então, esse guia, ele é exatamente a fusão do melhor da teoria para pessoas refugiadas e do melhor da teoria em âmbito doméstico, né? Então, ele é bem, enfim, ele é bem completo, é um guia de bolso que serve muito para ser operacional mesmo. Então, por exemplo, se você tem uma dúvida sobre sei lá, você trabalha no acolhimento, você tem um acolhimento, e no acolhimento está tendo muita briga entre pessoas, muita briga entre vizinhos. O guia tem uma parte específica dele que fala sobre brigas e conflitos em geral, né? E como você pensar em ações para mitigar isso. Ah, no acolhimento está tudo muito sujo, por exemplo, está tudo muito ruim, muito sujo. Tem uma parte dentro do guia que fala só sobre participação coletiva, participação comunitária, e como você encorajar as pessoas, como criar estratégias para encorajar, e assim por diante, tá bom? Então, encorajo vocês a baixar e posso passar pelo chat aqui também. E aí chegamos finalmente à teoria, né? A teoria de fato do que é gestão de acolhimentos, né? E o que isso tem a ver com a gente, né? O que tem a ver com o nosso dia a dia em abrigos, né? Gente, acho que vale uma reflexão inicial. Eu sei que eu já trouxe isso no iniciozinho, né, sobre o que é acolhimento, etc. Só que vale também a gente pensar o quanto é, a criação, o estabelecimento e a manutenção de acolhimento, o quanto isso exige um caráter técnico, principalmente, um caráter metodológico, de alguma forma, e tem, de fato, um modus operandi de como você realizar aquelas ações ali. Por quê? Eu já trabalhei, enfim, em alguns lugares na minha vida, antes do Acnur, enfim, bem antes enfim, há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás. E eu lembro quando eu comecei a trabalhar com abrigo, eu, Felipe, eu achava que, acolhimento é só receber as pessoas, vamos lá, bota uma cama lá e tal, mas 10 camas, recebe 10 pessoas e a gente vai tocando, né? E sim, é possível fazer assim também, né? Só que não seria o ideal, né? Exatamente porque pessoas têm paixões, pessoas têm vontades, pessoas são diferentes, e pessoas em situação de vulnerabilidade, em geral, elas acabam, digamos, elas juntas num lugar só, pode gerar também conflitos e questões. Então, eu lembro uma vez que conversando com uma colega, lá naquela época que eu falei, a minha colega foi impressionada. Poxa, a gente está recebendo essas pessoas aqui, a gente recebe elas aqui, e elas começaram a brigar, e começaram a brigar comigo, mas, pô, eu estou acolhendo essas pessoas, e, enfim, isso acontece bastante. Eu fui gestor de abrigo já, por exemplo, gestor de acolhimento, durante algum tempo. E a comunidade, enfim, tinha gente que gostava de mim, tinha gente que não gostava de mim, e tudo bem, eu não vou levar isso para, né, eu não vou pessoalizar a questão. Mas isso por quê? Porque elas estão em vulnerabilidade, são pessoas, pensando em pessoas refugiadas, são pessoas que acabaram de vir de ambientes muito hostis, ambientes muito, como é que fala? Muito, sem de fato um equilíbrio social, né? Então, são pessoas que estão com traumas muito recentes, que estão com questões muito recentes. O acolhimento, pensando em Roraima, né? É um acolhimento grande, é um acolhimento, tem muita gente, faz calor, é sol o dia inteiro, e isso vai estressando pessoas.
Às vezes você não gosta do seu vizinho mora do seu lado, ele pode ser alguma desavença que, ou alguma desavença, ou pertence a um grupo político que, sei lá, que seja oposto ao seu. Enfim, tem várias variáveis aí que é importante se trazer e que acabam colocando algum tipo de gasolina dentro de acolhimentos, né? Na minha concepção, acolhimentos a longo prazo são, em geral, grandes catalisadores de conflitos. Eles reúnem todos os elementos perfeitos para um conflito acontecer. Isso, tanto com acolhimentos com aparato técnico completo é muito bom, quanto também acolhimentos que não têm esse aparato técnico, que aí sim é muito pior. Daí a importância de uma metodologia, né? A importância de um modo de como se fazer, um modo de como você trabalhar, como você conseguir planejar e fazer uma manutenção clara de um abrigo para refugiados, um acolhimento e etc. Certo? Tudo muito bom, tudo muito bem. Eu trouxe aqui, né, o resumão da teoria, mas como a gente pode fazer isso, né? De que maneira a gente consegue fazer essa manutenção desse acolhimento? Eu tenho aqui para vocês algumas pistas, assim, né? Que são super importantes da gente ter como norte, assim, né? É, o que eu quero trazer para vocês, a priori, é que se qualquer um desses fatores aqui que eu apresento para vocês falhar de alguma forma, qualquer um desses, a chance de ter algum tipo de caso de violência ou de violação, ele é muito maior, né? Então, por exemplo, se a nossa comunicação com as comunidades que estão acolhidas hoje, ou seja, as comunidades que estão abrigadas, falhar de alguma forma, isso pode gerar desinformação, pode gerar fake news, e isso pode desencadear em processos de violência, por exemplo, no acolhimento. Se falta água, se o saneamento ele não é bom, algo nesse sentido, a tendência também é a pessoa ficar insatisfeita, a pessoa ir se irritando, começar a cobrar a gestão e assim por diante. Se não tem uma participação da comunidade acolhida de fato interessante, ou seja, se as pessoas não têm voz para trazer seus pontos de vista, etc., também é um grande gatilho, porque são pessoas que vieram de contextos, muitas vezes, o qual seus direitos eram suprimidos. Então, vamos pensar, se o meu direito era violado em um país X, eu chego no Brasil agora e a pessoa que está gerindo o abrigo não deixa eu falar, não me dá voz. Então, essa pessoa para mim é igual ou parecido com aquele ditador do meu país de origem. E assim por diante. Então, isso aqui, gente, é um grande equilíbrio, né? Essas partes aqui, esses conceitos que eu trago para vocês, que eu vou explicar já já, eles acabam. Se um deles falhar, os outros podem vir juntos. Um está ligado ao outro e pode incidir em casos de violências ou violações. Ops. Perdão. E aí, nesse contexto, tem um longo caminho rumo à estabilidade. Esse caminho, eu botei aqui eu botei esse caminho de uma forma linear aqui, mas não necessariamente, né? Isso pode variar um pouco. Mas o mais importante, desculpa, o ponto inicial seria o planejamento estrutural do acolhimento. Ou seja, é, se eu vou abrir um abrigo, algo nesse sentido, eu tenho que pensar em fatores estruturais e materiais para que o espaço não seja um catalisador de violências. Então, por exemplo, é, se o espaço ele é, sei lá, para 50 pessoas e só tem um banheiro, um somente, uma privada e um, e um chuveiro, é óbvio que as 50 pessoas uma hora vão brigar, porque todo mundo vai querer usar o banheiro em algum momento, né? É, se, por outro lado, o meu acolhimento que eu estou abrindo, ele existe e tudo mais, mas ele não tem muros, né? E o acolhimento que eu estou abrindo, ele tem muita criança, por exemplo. Então, você imagina, uma casa enfim, no meio da rua, sem muro, as crianças podem sair, podem querer brincar longe, não sei o quê, quando você vê, enfim, pode acontecer alguma coisa com a criança. E assim por diante. Então, você planejar o acolhimento, eu vou entrar um pouquinho melhor nisso daqui a pouco,
é o ponto um, assim, é um ponto inicial quando a gente pensa é, em acolhimento em si, né? Em instalar um acolhimento. Segundo, água, saneamento e higiene, ou seja, toda a parte de provisão de água, água limpa, água sem nenhum tipo de, né, de vetor, né, tipo de infecção, nada nesse sentido. Aliado a isso também saneamento básico, né, que é óbvio, e também higiene, ou seja, o mínimo de materiais para que as pessoas possam, enfim, fazer fazer suas necessidades, se banhar e assim por diante, né? Esse é o segundo ponto, que também é super importante porque isso é o mínimo da dignidade, e se não está presente, a comunidade tende a se, enfim, a ficar irritada com razão, né? A provisão de ajuda humanitária, que é a provisão do mínimo, né? Ou seja, a provisão de itens de higiene, de alimentação, e etc., que também é um ponto super importante. A participação da comunidade, que eu vou falar melhor daqui a pouco, e a comunicação com as comunidades, que foi que eu falei já com vocês, né? Como consequência, qualquer um desses, se falhar, pode vir a ter um caso de incidência, né? Ou de violações. E agora eu vou passar mais ou menos por cada um desses setores para vocês, com vocês, para a gente ter uma ideia do que eu quero dizer. Começando pelo planejamento estrutural, certo? Gente, isso aqui é um campo de refugiados, né? É, como vocês podem ver, ele tem algumas questões aqui. Algumas, digamos, várias questões, né? É, nós temos aqui, por exemplo, lixo ao ar livre. Nós temos um problema de ordenamento aqui, né? Ou seja, não tem um padrão muito bem estabelecido entre as tendas, tem uma tenda colada na outra. Se pega fogo aqui, por exemplo, vai pegar nessa. Quando você vê, tá todo o abrigo pegando fogo. Esse varal aqui, ele parece estar meio solto, ele está ali, meio sem. Ninguém sabe de quem é, isso pode gerar conflitos, porque várias famílias podem querer usar esse varal, ou pode se criar um pequeno poder em cima desse varal também. Não sei, roupas também aqui largadas, enfim. Tem várias questões aqui no acolhimento, nesse campo, na verdade, que, que podem provocar violações, que podem provocar problemas entre pessoas e também problemas para as pessoas. Então, aqui, vetores nessa parte do lixo aqui, imagina a criança passando aqui e tudo mais, enfim, isso é uma questão clara. Esse aqui é um outro campo, e esse campo aí sim, ele é bem mais planejado, né? Acho que dá para ver nitidamente a diferença entre um e outro, né? O primeiro e o mais claro é o espaçamento entre as tendas, né? Você vê que tem espaçamento aqui entre elas, né? E, para além disso, tem um vão central aqui, né? Que é super importante, ou seja, se começa a pegar fogo no abrigo, e aí vamos supor, pega fogo em mais de uma tenda e começa a pegar nas outras porque o fogo está muito forte, pelo menos tem um vão de evacuação aqui que as pessoas conseguem fugir de alguma forma, conseguem passar a correr dali, por exemplo. Então, também dá para ver que que esse campo ele é muito mais limpo também. Então, enfim, é uma outra dinâmica também. Então, ele parece ser muito mais bem planejado do que o anterior. E também tem campos, enfim, que aí sim perde um pouco a, a- o, é, o fio da meada, né? Exatamente porque eram campos e hoje viraram cidades, né? E daí vem a importância do que eu falei no início, né? De que, ok, óbvio, né? Tipo, o acolhimento que a gente tem aqui em São Paulo, aqui no Brasil, ele dificilmente vai virar uma cidade dentro de São Paulo, né? No entanto, o que eu quero dizer é essencial, é muito importante que a gente pense formas de conseguir fazer com que as pessoas é, saiam dali, né? Que não fiquem para sempre, como aconteceu em alguns campos de refugiados, que eram inicialmente como se fossem abrigos e depois viraram grandes campos, né? Isso tudo, gente, passa pela arquitetura do local. Passa pelo modo como a gente desenha o campo, passa pelo modo como a gente pensa o espaço, o modo como a gente pensa literalmente como a gente vai aproveitar o espaço para conseguir acolher essas pessoas, né? Então, tem alguns pontos que são super importantes, que ok, aqui tem pontos, sobretudo pensando em âmbito internacional, mas também vale aqui nacionalmente, né? Primeiro, a localização dos banheiros, que eu acho que é um ponto muito importante. Ou seja, a gente sempre evita.
colocar banheiros masculinos exatamente ao lado de banheiros femininos. Exatamente para evitar algum tipo de possibilidade de homens que tenham a intenção de cometer algum tipo de violência contra a mulher, né? Então, a gente sempre tenta manter eles separados. E mesmo separados, a gente sempre evita de colocar o banheiro feminino muito longe do abrigo ou muito longe da equipe de gestão do abrigo, né? Evitar de colocar num lugar muito inóspito ou muito, enfim, separado do resto da casa, do resto da unidade em si. Porque se ficar muito longe, né? Se for um lugar, sei lá, algum puxadinho perto da casa, ou lá no primeiro piso, no canto da casa que ninguém vê, isso pode também ser um catalisador também de possíveis violências contra a mulher também, né? Então, os banheiros são um ponto que a gente sempre pensa. A gente pensa também que deve ter um banheiro para cada 20 pessoas, essa é a norma internacional. É, mas também deve-se pensar na tipificação que eu falei com vocês. A tipificação ela é mais estrita ainda, não são 20, é um pouco menos. Aliás, é um pouco menos de pessoas, eu lembro se era 10, algo nesse sentido, mas no caso do SUS também isso é bem estabelecido. Ventilação e iluminação também é um ponto central, né? Ou seja, um espaço sem ventilação é um espaço com mais pessoas irritadas, sendo bem claro aqui, né? Então, se está muito calor, se está tudo muito abafado, se eu estou com várias pessoas de vários países que eu nunca vi na minha vida e que, enfim, eu sou obrigado a conviver com elas porque eu estou numa uma situação de vulnerabilidade, o calor né, aquela sensação de abafado é um ponto a mais nesse meu estresse, né? Então, ventilação é um ponto-chave. Iluminação, na minha concepção, é o fator mais importante em qualquer abrigo, acolhimento, alojamento, campo que seja. Por quê? Porque, mais uma vez, é um catalisador ou não de violências. Então, se tem uma casa, por exemplo, com um quintal, né? E esse quintal não tem nenhuma iluminação, e esse quintal, sei lá, tem um banheiro, ou tem algum tipo sei lá, de algum uso externo, ou tem criança brincando no jardim, ou tem, enfim. Se esse espaço é muito escuro, isso pode também sejar, sei lá, algum tipo de violência contra a criança, contra a mulher, e assim por diante. Então, a iluminação é um ponto, assim, central. Drenagem também é um ponto super importante. Espaço por pessoa. Aqui a gente traz que é de 3,5 a 4, 3,5 a 4,5 metros quadrados por pessoa, né? O que, esse valor para a gente aqui, no nosso contexto, não importa. O que importa é pensar na densidade populacional de um abrigo, ou de um acolhimento, enfim. O que a gente observa é que quanto mais denso um acolhimento, ou seja, quanto mais pessoas por metro quadrado, maior é a tendência de algum tipo de, enfim, de briga, de questão, enfim, de conflito entre duas pessoas, ou mais pessoas, entre grupos, né? Por quê? Enfim, é até lógico, né? Imagina uma casa com 10 metros quadrados, né? 10, ok. Uma coisa é morar você e seu esposo ou sua esposa nessa casa. Outra coisa é morar você, seu esposo ou sua esposa, 5 filhos, quatro avós, 2 cachorros, 2 papagaios. É uma coisa completamente diferente, é uma outra experiência completamente diferente, né? Então, o espaço por pessoa, de 3,5 a 4 metros, de 3,5 a 4 metros e meio por pessoa, metros quadrados, é essencial de se pensar em âmbito internacional e é importante a gente, nesse contexto, pensar aqui nacionalmente também, né? O que dentro do meu espaço faz sentido e dá para acolher pessoas, né? Claro, em situação de emergência, a gente vai chamando gente, tipo, emergência mesmo, né? Quando tem algum tipo de emergência super complexa, guerra, ou conflito armado, ou algum desastre natural, aí sim, aí vem todo mundo. Mas, pensando aqui em Brasil e pensando no modo como os acolhimentos estão configurados aqui, né? Dá para planejar de alguma forma
direitinho, né? Então, acho que esse é um ponto um, assim, que a gente pode pensar, né? Sobre o desenho. Como a gente vai desenhar nosso acolhimento? Como ele está disposto em âmbito de banheiros, em âmbito de quartos, aonde estão os quartos também. Se tem idosos e tem andar de cima, evitar de colocar os idosos no andar de cima. Se tem pessoas com deficiência, cadeirantes, também evitar de colocá-los no espaço de cima. Todo o desenho, todo o mapa do acolhimento deve estar na cabeça de vocês, também no mapa físico, se possível, e verificar como a gente consegue, nesse contexto, otimizar o espaço para que todo mundo consiga viver dignamente ali, certo? E aí, nesse contexto, eu vou aqui passando ponto a ponto com vocês, um pouco naqueles conceitos naqueles conceitos que eu comecei aqui, eles estão aqui delineados mais ou menos nessa casinha, né? Essa casinha, gente, ela é o que a gente considera que seja essencial em qualquer acolhimento. Abrigo, campo de refugiados, e a gente também readaptou ela aqui para o contexto brasileiro, né? O que que ela é? Ela basicamente é um arcabouço teórico, enfim, uma representação gráfica que equipes de abrigo, né, podem chegar até ela e verificar o que não pode faltar no acolhimento. Não pode faltar proteção, não pode faltar participação das pessoas, a voz das pessoas, não pode faltar ajuda humanitária, né, assistência de serviços, não pode faltar a lei nacional, obviamente, não pode faltar nada disso. E isso tem que estar sempre de maneira harmônica, sempre um junto com o outro. Por quê? Porque se não tem proteção social para as pessoas, esse pilar aqui cai, e o teto cai, e o abrigo cai, e as pessoas são atingidas de alguma forma. Se eu não consigo prover ajuda humanitária para a pessoa, esse outro pilar cai, e assim por diante. Certo? Começando por proteção, né? Gente, proteção, ele é um termo super interessante porque vamos refletir um pouco o que é o verbo proteger, né? O que é proteger alguém? O que é você promover a proteção de alguém? Proteger no seu sentido mais, digamos, mais primário, assim, né? Seria você salvar alguém de alguma coisa, né? Ou você conseguir garantir a segurança de alguém com relação a algum risco, né? Proteger no dicionário, talvez diga isso, né? Quando a gente fala de proteção aqui, nesse contexto, a gente não fala de salvar ninguém, né? A gente fala de promover para que essa pessoa consiga ter autonomia para se proteger no futuro, né? O que a gente considera que seria a proteção social, né? Que é o fundamento central poxa, da assistência social no Brasil, né? Então, o que é a proteção, né? A proteção pode ser, por exemplo, você prover um espaço para pessoas dormir de maneira segura, viver, estar. Pode ser você prover um espaço com água, com comida, com itens básicos de higiene, e assim por diante. Pode ser você prover documentação para essa pessoa, os documentos, para que ela consiga, através de documentos, acessar o hospital, acessar a ciência social, acessar escola e assim por diante. Proteção também seria você promover a garantia de direitos das pessoas. Ou seja, você fazer com que a pessoa esteja consciente quanto aos seus direitos no Brasil. Ou seja, se ela sofre alguma violação em algum lugar, ela sabe aonde acessar, sabe que pode ir na delegacia, sabe que pode ir até a DPU e assim por diante. Então, a proteção, por si só, exatamente por ser tão central, ela acaba sendo tudo, né? Porque o que é garantir direito? O que é garantir direitos? É tudo. Porque quando você pensa em direitos, o direito não tem limite, assim, né? É, não tem como tirar o direito de alguém. Ah, vem cá, vou tirar o seu direito à saúde, à educação. Não, isso não existe. Então, exatamente por isso, a proteção é tudo no acolhimento. E aí a importância de a gente se pensar exatamente qual é a função dela no acolhimento. Porque se a gente pensar em tudo que é
tudo que é tudo não é nada, né? Porque, enfim, fica muito vago o conceito, né? Então, a gente pensa a priori em três pontos essenciais no que tange à proteção: a prevenção, a resposta e incidência e a criação de ambientes de paz, né? E, gente, o que que é prevenção, né? O que é você prevenir alguém com relação a algum tipo de questão social, algo nesse sentido? Prevenir é primeiro você informar pessoas. Para informar pessoas, elas terem decisões baseadas nas informações que você provém, né? Vamos pensar aqui, pessoas refugiadas são pessoas de outros países que têm outros sistemas, que têm outro modo de conceber a vida, conceber a organização social, conceber questões de educação, de saúde, etc. Então, ela não, em geral, né, em regra, ela não vai saber, por exemplo, o que é um hospital, o que é uma UBS, o que é um CRAS, o que é um CREGAS, sei lá, o que é uma escola XYZ aqui no Brasil, que tem uma nomenclatura clara. Ela não vai saber, inclusive, o que é um abrigo. Exatamente, muita gente, muitos refugiados que estão aqui em São Paulo, sempre confundem os abrigos daqui com campos de refugiado. Então, eles acham que estão indo para um campo de refugiado. E no campo de refugiado é muito diferente de um abrigo, né? São outras características, assim, né? Então, é muito importante, primeiro, no que tange a prevenção, a gente conscientizar pessoas refugiadas quanto aos seus direitos, quanto ao que é o Brasil, às suas dinâmicas, enfim, aos seus modos de viver, questão de violência urbana, questão de, enfim, várias questões possíveis, né? E também prevenção, nesse contexto, para que as pessoas dentro do acolhimento não venham a ter problema com os seus vizinhos dentro do acolhimento, também com a comunidade em geral, né? Então, por exemplo, algo bem claro é a prevenção com relação à violência contra a mulher, né? É, a questão da violência contra a mulher no Brasil ainda é um grande desafio, ainda não estamos satisfeitos, né, com tudo, né? Enfim, é um desafio gigantesco, né? Mas ainda assim, é, a gente percebe que a violência existe aqui e também existe em outros locais, em outras partes do mundo, né? No entanto, o debate aqui, ele já vem há algum tempo, já existe há algum tempo, tem coletivos, tem movimentos sociais, etc. Isso não tem em outros países, por exemplo, né? Então, o Brasil, apesar de ainda ser um país complicado, país violento para muitas mulheres, ele está com um debate mais avançado do que outros países. Então, acontece de mulheres, né, refugiadas em países, de países que esse debate não está avançado, chegarem até nós e perguntar, e, enfim, e não saber exatamente é, que está sofrendo um tipo de violência. Tiveram já mulheres que vieram de um país, que eu não vou citar o nome, mas que elas, elas basicamente aqui em São Paulo, elas não sabiam, quer dizer, não é que não sabiam, mas o conceito de violência para elas era diferente do nosso conceito de violência. Elas diziam que, para elas, a violência era somente da cabeça para cima. Então, se sofresse uma violência da cabeça para baixo, para elas não seria uma violência tão, enfim, tão forte. Assim. Então, claro, se quer, enfim, se fosse algo muito mais grave, como quebrar um braço, algo assim, aí sim. Mas se fosse somente, com várias aspas, um tapa ou um soco, algo assim, que doesse, mas que não, né, não causasse um dano maior físico, para elas, isso não era violência. Então, percebam, eu poderia chegar muito bem nessa comunidade e começar a falar sobre a Lei Maria da Penha, né? Mas será que seria eficaz? Será que se eu começasse a falar sobre violência física, psicológica, patrimonial, moral, será que elas iam entender o que eu estou dizendo? Né? Então, nesse contexto, é muito importante a gente pensar em, primeiro, sim, conscientizar pessoas sobre a questão de leis aqui no Brasil, etc., mas também entender como essas pessoas entendem alguns tipos de violência.
Isso vale para a violência contra a mulher, violência contra a criança, vale para a violência contra idosos, vale também para a violência intrafamiliar, violência entre vizinhos. Tudo isso é importante ser entendido para a gente conseguir traçar estratégias de como a gente consegue atuar de modo mais preventivo. Outro exemplo, esse mesmo país acontecia bastante de que, enfim, tentando resumir muito, o conceito de consentimento em âmbito sexual não existia. Então, quando o homem casava com a mulher, muitos homens dessa comunidade diziam que eles teriam o direito de, literalmente, cometer um estupro contra as suas esposas, né? Porque eram esposas e eles achavam que estariam na propriedade deles, por exemplo, que seria a propriedade deles. É, E aí, gente, tipo, a gente apresentou ali, Maria da Penha, a gente falou sobre tudo isso com eles, mas se a gente não tivesse entendido que a palavra consentimento não existe nesse, enfim, nesse idioma dessa cultura, ficaria muito mais difícil de explicar, né? Muito mais difícil de conseguir abordar. Então, a nossa abordagem foi desconstruindo a questão do consentimento, usando outras palavras além do consentimento, né? Até porque esse idioma falado por esse povo, enfim, é muito longe do que do inglês, por exemplo. Então, a gente usava mediadores culturais, então teve que ter todo um cuidado para tentar explicar e mastigar o conceito para essas pessoas, né? Então, isso tudo, gente, faz parte do braço da prevenção. Através disso, as pessoas vão estar mais conscientes quanto às próprias violências que podem ou que podem sofrer ou que sofrem, e vão ter, nesse contexto, autonomia para tomar decisões informadas sobre o que fazer de suas vidas. Claro, é muito mais complexo que isso, é muito mais estrutural do que isso, né? Não é somente a pessoa ter vontade de fazer uma denúncia, algo assim. No entanto, é importante que todo mundo esteja na mesma página, de alguma forma, que todo mundo saiba, e entenda, aspectos centrais no que tange a prevenção à violação de direitos no Brasil, certo? E aliado a isso tem a resposta à incidência, né? O que é resposta à incidência? Ou seja, uma vez que acontece uma violação, eu sei como, onde e quando agir, né? Isso vale para violações fora do acolhimento, ou seja, sei lá, alguém que está acolhido aqui foi roubado, foi assaltado, algo nesse sentido. Então, eu, como gestor de abrigo, eu saber como encaminhar o caso, mas também eu também ensinar essa pessoa para quando ela sair do abrigo, ela saber, né, exatamente o que ela pode fazer ao sair do abrigo. Desculpa, se for assaltada fora do abrigo. Isso vale para outras várias questões, né? Mas também o ponto principal aqui é a resposta à incidência dentro do acolhimento, dentro do acolhimento, dentro do abrigo, né, institucional. Ou seja, vamos supor que começa, sei lá, eu estou aqui de boa, quinta-feira à noite, beleza, vou embora no meu turno, tá no meu horário. Começa uma briga na minha frente aqui agora. Pá, duas pessoas começam a brigar aqui no acolhimento que eu trabalho. E aí, o que eu faço, né? O que eu posso fazer, né? Nesse contexto, é super, super importante a gente se pensar na criação de procedimentos operacionais padrão, ou seja, passo a passo do que deve ser feito. Por que isso é importante, gente? Porque é, vamos supor que no acolhimento trabalhe eu, trabalhe um colega meu, e mais são três pessoas para, sei lá, 50 que vivem ali, para 50 acolhidos, né? Gente, vamos, vamos supor que, sei lá, nessa equipe tem uma pessoa que é muito técnica, ela sabe realmente como fazer mediação de conflitos, ela foi treinada para isso e tudo mais. E tem duas pessoas que não são técnicas, né? E essa pessoa que é técnica, ela vai embora às 6 da tarde. Então já são 8 da noite. Ih, sobrou eu. Eu não sou técnico, eu não sei, enfim. Vamos supor, sei lá, que eu fui durante minha vida inteira. Não sei de pensar que eu fui. Eu lutei Muay Thai minha vida inteira. Eu sou ótimo no Muay Thai. Então, toda vez que tem uma briga, eu sei como reagir. Gente, se eu começar a bater em uma pessoa refugiada dentro do acolhimento que eu estou gerindo, enfim, né? Eu vou estar causando a violação ali, né? Então,
enfim, ao invés de proteger, eu vou estar causando a violação. Então, nesse contexto, não é apropriado começar a bater numa pessoa aqui na minha frente. Então, é super importante eu saber o que eu devo fazer, porque eu não sou técnico, mas eu devo saber o mínimo, eu devo saber o que deve ser feito, ou o mínimo para não piorar a situação. Nem que seja, sei lá, estabelecer algum tipo de protocolo para, sei lá, falar alto com as pessoas para pararem de brigar, sei lá, falar que que o acolhimento tem regras e tentar separar de alguma forma, de maneira bem, sem encostar neles, ou tentar separar, sei lá, separar fisicamente, chamar a polícia. Enfim, tem várias possibilidades aí de criação de protocolos, de acordo com o acolhimento, né? É, nunca é recomendado você tentar separar fisicamente, exatamente porque é, né, é um acolhimento, né? Então, você pode acabar sobrando para você. Mas é essencial criar esse modus operandi, esse saber o que deve ser feito. E que todo mundo saiba e esteja ciente do que deve ser feito. Porque, além da questão lógica por si só, né, de evitar que a situação piore, e tem uma questão séria ali, mas também, é, para além dessa questão, vai, deu branco, mas perdi o raciocínio, além da questão de ser o sério, assim, para além da questão, né, de ser uma briga de fato, é importante a gente pensar que a comunidade ela vai cobrar vocês de alguma forma. Quando eu falo comunidade, eu falo comunidade que está acolhida, né? Ela vai cobrar vocês. Ela vai ver o que está acontecendo ali, né? E aí, nesse contexto, ela vai pensar assim: ah, você, sei lá, teve uma briga aqui e você expulsou fulano, ou seja, né, você mandou a pessoa sair de maneira forçada do acolhimento ou encaminhou para um serviço, para um outro serviço, e você deixou o outro aqui. Por quê? E aí você vai ter um critério técnico do que deve ser feito, explicando, olha só, eu agi tecnicamente baseado nisso, nisso, nisso. E aí sim você tem respaldo técnico para tomada de decisão, certo? Então, essa parte de resposta e incidência, ela é bastante importante aqui em âmbito de acolhimento. E, por último, a criação de ambiente e cultura de paz, né? Então, uma vez criando ambiente de prevenção e também de resposta e incidência, a gente consegue evitar um ponto muito importante que é a impunidade, né? No abrigo, né? Se evitar né, que a violência seja normatizada em âmbito de acolhimento, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu estou trazendo aqui? Certo. Então, passando. O segundo ponto, que é super importante, é a participação dos acolhidos, né? Em âmbito nacional, a NOB SUAS, né, que é a normativa operacional básica do SUAS, ela fala da importância da criação de coletivos de usuários, né? O que são coletivos? São pessoas que vivem em acolhimentos, né? E elas trazem ali opiniões sobre acolhimento, né? Trazem opiniões e trazem visões do que deve ser feito é, para conseguir fazer com que o acolhimento tenha algum tipo de melhore, né, os seus próprios padrões e consiga pouco a pouco evoluir, né? No entanto, para o Acnu, a gente vê que esse caráter de consulta somente, de consultar as pessoas, ele não é suficiente. Para além disso, também teria que ter uma mudança de gestão, de fato, né? Ou seja, da cultura da gestão. Ou seja, trazer a pessoa acolhida para o centro da resposta, para que ela mesma possa, junto com a gestão, propor mudanças, propor ideias, algo nesse sentido, né? E aí, né, nesse contexto todo, a gente pensa em dois pontos principais, né? Inicialmente, a criação de mecanismos de governança, né? Ou seja, o que que é isso? A gente conseguir estabelecer assembleias, conseguir estabelecer rodas de conversa, estabelecer alguma forma de que a comunidade não somente traga ali suas opiniões, mas ela também possa ser o protagonista, né? Então, por exemplo,
eu já geri um acolhimento que a gente bateu a cabeça 1000 vezes para conseguir estabelecer a questão da lavanderia do acolhimento, né? Todo mundo queria usar a lavanderia e sempre dava briga, né? No entanto, o que acontece? O que acontece é que, enfim, eu não era venezuelano, não era afegão, não era congolês. Então, eu, Felipe, eu não estava acolhido. Eu não sabia como era a realidade de uma pessoa acolhida, porque eu não dormia no acolhimento. Por mais que eu trabalhasse durante 8 horas no acolhimento por dia, eu não vivia lá, eu não morava lá, né? Então, é essencial, foi muito importante para a gente naquele momento, ao invés da gente fazer a escala de limpeza, a gente levar para que eles fizessem a escala de limpeza, fizessem a escala e pudessem, nesse contexto, trazer para a gente qual era a opinião deles com relação à escala de limpeza. Ou seja, como eles achavam que deveria ser feito. E aí, no caso, naquele contexto, a gente deixou que eles criassem a própria escala. Isso foi muito bom, foi muito importante. As pessoas, de fato, criaram uma escala que fazia sentido para elas e que, aí, nesse contexto, elas, de fato, de fato, funcionou a estratégia. Qual é o problema? O problema é que um dia a estratégia ela vai começar a dar errado, né? Então é um processo. A gente vai até o dia que vai dar errado. E aí vai ter que voltar de novo, conversar de novo, e aí vai, né? Então, quando a gente fala de governança, é isso. A gente estabelecer esses canais para a gente conseguir pensar o acolhimento em conjunto, pensar junto com as pessoas, né? E segundo ponto é a criação de estruturas para trabalhar a autonomia dos acolhidos, né? O que que seria isso? Seria a gente lembrar, gente, no âmbito de participação comunitária, participação coletiva, é, que basicamente as pessoas refugiadas, elas não são papel em branco, né? Elas não vêm para cá sem nenhum tipo de, sei lá, sem nenhum tipo de saber. Muito pelo contrário. Elas têm saberes muito específicos e que também não tem em território nacional, não tem no Brasil muitas vezes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, é, em médicos, por exemplo, que vem para cá, né? Tem uma dificuldade gigantesca, infelizmente, ainda da gente conseguir fazer o revalida para todo mundo, né? Conseguir validar o diploma para todo mundo no âmbito da medicina, né? Seria muito importante, seria uma questão de direitos humanos deles, né? É, no entanto, uma vez que a gente não consiga fazer isso, ainda assim é possível a gente pensar em outros pontos. Então, se tem um acolhimento, tem pessoas que são médicas no acolhimento, a gente pode pensar talvez em fazer, junto com a UBS local, junto com o hospital do território, algum tipo de roda de promoção à saúde, por exemplo. Então, claro, a pessoa não vai fazer um atendimento, não vai fazer uma cirurgia, nada nesse sentido. Ela vai fazer uma roda de conversa ali com as pessoas do acolhimento. Ela, a pessoa acolhida, vai facilitar essa roda de conversa com as pessoas que estão acolhidas para, sei lá, falar de prevenção à diabetes, prevenção à pressão alta, algo assim, né? Por que isso é importante? Gente, por mais, sei lá, que eu fale espanhol, eu não sou venezuelano, eu não sou colombiano, eu não sou uma pessoa nacional de um país hispanohablante. Então, eles têm seus próprios modos de comunicação, seus próprios costumes, seu próprio modo de ver o mundo, né? Então, uma pessoa que fala a língua e que é do país, ele tem muito mais legitimidade com os seus próprios nacionais do que uma pessoa brasileira vir falar com eles, né? Então, utilizar esse saber para o bem da própria comunidade seria super importante. Isso vale para a saúde, isso vale, por exemplo, para comunicação. Então, talvez pensar algum tipo de jornal comunitário, jornalzinho, é, se pensar em mapear jornalistas, pessoas da comunicação, que têm o dom da comunicação e que escrevem bem, que falam bem, para serem locutoras, para fazerem pequenos podcasts, pequenos jornais, enfim, é uma segunda possibilidade. Uma outra possibilidade, pessoas que trabalhavam com educação física no seu país de origem, fazerem um tipo de, sei lá, de ação de zumba, ação de, sei lá, de zumba, de yoga, sei lá, dança coletiva, algo nesse sentido. Então, tem várias possibilidades. Mas para isso,
a gente tem que conhecer as capacidades da nossa comunidade. Se a gente não conhecer suas capacidades, a gente vai acabar, é, a gente vai acabar deixando as pessoas viverem no acolhimento somente, de maneira passiva e sem nenhum tipo de ação ativa que faça sentido de fato, né, para elas. Então, vamos lembrar, a questão da travessia, ela cria traumas, né? Ela cria ali um conjunto de fatores que são bastante danosos à sua independência, à sua autonomia e assim por diante. Então, a nossa ideia é quebrar esse ciclo de dependência. E aí, como fazer isso? Dando atribuições essenciais dentro da gestão do acolhimento para pessoas que estão acolhidas. Você pensando em trabalhar essa autonomia da pessoa para que ela consiga sair um dia dali. Certo? Gente, acho que o próximo já é o. Tem como a gente parar 5 minutinhos só para tomar uma água, a gente volta às 8h16? Tem como? Sim? Então, só 5 minutinhos, tá bom? Já voltamos. Muita coisa, né, gente? Impactante, forte demais. Bem Loco, vou legal. botar aqui. É muito sábio saber aproveitar as capacitações abrigadas para melhorar, melhor nos comunicarmos. Com certeza, né, Lá? Porque eu acredito, né, que ao mesmo tempo que você vai reconhecendo e honrando o profissional, mas de maneira que todos os abrigados entendam que respeite, mas quem está na liderança, por exemplo, do campo, que esse capacitado, esse médico, esse engenheiro, o que for a capacitação dele, ele também está debaixo, sob a tutela do campo, né? Então são parceiros, não são, porque senão fica muito confuso, né? Em países em que um tem diploma e manda e humilha quem não tem, então isso eu imagino que vai gerar grandes problemas, né, de comunicação. Então, é saber aproveitar a capacitação e ir mostrando, né, os valores, por exemplo, se é o caso do Brasil, né, mostrando como funciona aqui no Brasil. Então, dois exemplos que eu fiquei assim bem chocada, né, de diferenças. Eu nunca fui num campo de refugiado, mas, por exemplo, entre mulheres haitianas e algumas mulheres venezuelanas. Esse direito que dá no Brasil à mulher, né, do acolhimento da Lei Maria da Penha, ela simplesmente, eu acompanhei dois casos em que os homens não tinham feito nada, mas foi as mulheres usaram dessa liberdade da lei e denunciaram, sem ter base nenhuma. Daí eu me revoltei como mulher, eu falei, epa, e cadê o exame de corpo de delito? É coisa. Então se deu voz a essas mulheres, a uma mulher haitiana e uma mulher venezuelana, e os homens que eu conheço, né, também pessoalmente, estavam na nossa comunidade ali, eles não tinham feito nada. E eu falei, como é difícil, né? Você trabalhar com esses valores culturais, né? Tão diferentes, alguém que nunca teve nenhum direito, nenhum respeito, falou, opa, agora aqui eu posso tudo. Não, não é bem assim, né? Então, chegar nesse meio termo é muito, muito difícil mesmo. Só Jesus mesmo, para nos capacitar a ter esse discernimento, né? Sim. Voltei. Voltei, galerinha. Peguei uma água, que eu tô há 1 hora falando, então Hum. precisa. Galerinha, aí eu sei que são 8h15, mas tomar um cafezinho aí, vamos dar uma acordada aí, esticar um pouco o corpo, né? Acho que é importante. Mas é isso.
Posso voltar? Eu sei que eu cheguei um pouquinho antes, mas. Ah, não, 8h16, tá certo, certinho. Gente, alguém tem dúvidas, comentários? Enfim, eu pude ver muito longe, assim, que vocês trouxeram aqui alguns pontos. Se quem quiser falar um pouco. Sim, a Eloá trouxe um ponto, né? Que a gente estava comentando aqui até você chegar dela. Você chegou, ela terminou. Ou ela terminou, ou você chegou. Ah, e também Tamar, eu acho que Tamar, né? Falou que é muito Uhum. interessante a ideia de fazer as participações comunitárias, mas não é tão simples assim. É exatamente o que a Eloá está dizendo. Depende muito, porque se for etnia diferente, não funciona. Com certeza, com certeza. No que tange, por exemplo, pensando a questões de pessoas afegãs, por exemplo, tinha muita dificuldade, eu tive muita dificuldade, por exemplo, com Pashtun e Hazara, né? São duas etnias afegãs que historicamente sempre tiveram várias, enfim, vários desafios em si. E dentro do acolhimento, isso sempre foi uma questão, né? O ponto é muito que eu falei sobre participação comunitária, né? Ela nunca é algo pronto, algo tipo, vamos fazer isso e vai sair aquilo. Não, a gente vai fazer isso e vai sair aquilo, 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 vai sair 1 milhão de coisas do que a gente vai fazer. E a partir disso é um processo de aprendizado, a gente verificar o que está dando certo, o que dá para fazer, o que é possível fazer. Sempre considerando que, sempre pensando que dentro de um acolhimento, a gente nunca tem o cenário ideal, nunca tem esse cenário perfeito, né? Então a gente sempre vai partir do menos pior, do cenário que está dando certo ali, que dá para ir, né? Então, enfim, é um desafio, é um aprendizado e vai dar errado, seriamente, vai dar errado 1 milhão de vezes. Só que uma hora vai dar certo. E nessa hora que dá certo, a gente engata, vai dar errado de novo depois de algum tempo, a gente reforma, e aí sempre nesse diálogo comunitário, né? Enfim, mas enfim, é isso. Bom, chegamos à parte de assistência e serviços, né? Que é um outro pilar que a gente tem no âmbito de de gestão de abrigos, né? Quando a gente fala de assistência e serviços, a gente fala tanto da assistência social, né? Que é essencial a gente pensar no papel dela, no trabalho com pessoas vulneráveis. Então, sim, a gente tem um papel importante no que tem já ao acolhimento, mas não existe ator sozinho, né? Junto com esse ator, vai estar o todo da sociedade. E dentre esses atores da sociedade vai estar também a assistência social, né? Então, a assistência social é um ponto-chave. Mas o ponto principal aqui é com relação à ajuda humanitária, né? Então, o que que é assistência humanitária, ajuda humanitária, enfim? É a provisão do mínimo, a provisão ali do que a pessoa deve ter para conseguir ter uma dignidade mínima e ter também seus direitos humanos garantidos. Qual o problema quanto a isso? O problema é, primeiro, que é, se a gente sempre trabalhar na perspectiva de doação, etc., para sempre, uma hora a gente vai acabar tutelando aquela pessoa, né? E aí, tipo assim, a gente falando aqui de maneira abstrata, parece até algo simples, tá? Eu não tutelo ninguém, é só não pegar na mão e tá tudo certo. No entanto, no dia a dia, isso é muito, no dia a dia, isso é muito mais complicado do que parece. Então, por exemplo, eu já vi discussões em acolhimentos de colegas meus que um colega achava que estava errado prover o número de colchões que estavam sendo distribuídos. E meu outro colega falou, não, tem que ser dados mais colchões. E começou a discussão ali. O meu colega que falava que o número de colchões tinha que ser mais, falava assim, olha só, as pessoas aqui estão com problemas de coluna, estão com problemas seríssimos de saúde, etc. Então, acho que tem que ser dados mais colchões para conseguir fazer aquele montinho ali, para a pessoa conseguir dormir de maneira digna, né? Lembrando que em acolhimento de emergência,
não tem cama muitas vezes, né? Então é o colchão no chão de uma vez. Então, ele falava que tinha que colocar um colchão em cima do outro, uns quatro, assim, para conseguir, né, dormir. O meu outro colega, ele falou assim, então, eu acho que não. Eu acho que é, o número de colchões que são dados hoje para as pessoas acaba acentuando a dependência delas. Então, se elas têm colchões de maneira abundante, se elas têm alimentação 3 vezes ao dia, se elas têm itens de higiene todo dia, se ela tem banheiro, se ela tem tudo isso de graça, com muitas aspas, né? Era como ele falava. Então, essa pessoa vai querer ficar aqui para sempre, né? Eu discordo diametralmente com esse segundo colega, tá? Porque, enfim, enfim, ninguém se acostuma com, né, morar num campo de refugiados, sim, 100%. Mas eu entendi o que ele queria dizer, né? É, o ponto dele principal é até onde as nossas ações estão fazendo com que as pessoas acabem sendo tuteladas, acabem sendo como filhos, né? Aqui da equipe de gestão, aqui da equipe desse abrigo, né? E isso vale, gente, para tudo no que tange ao acolhimento com o qual a gente trabalha. E aí vale refletir, não sei, eu lembro que tinha acolhimento, enfim, de uma cidade específica, que toda vez que alguém passava mal, a pessoa pegava o Uber dela mesma, a pessoa que trabalhava no abrigo, né? Ela pagava Uber com o dinheiro dela, ia lá no hospital, levava a pessoa e voltava. Ela sempre nessa. E aquela pessoa que era sempre transportada, ela nunca aprendeu a literalmente chegar numa emergência médica e tentar se explicar, né? Então, são dois caminhos complicados, porque, por um lado, a pessoa quer ajudar ali, quer fazer ali tudo para ajudar, e ela é muito importante, sobretudo no início, né, do processo, ela tem que fazer ali acontecer para que alguém não passe mal no abrigo. No entanto, a longo prazo, isso acabou criando um vício, e no final das contas, aquela família só queria ir no médico de Uber, basicamente. Não aprendeu, aí demorou um pouco, né, mas não aprendeu a conseguir ir no médico. Isso vale para médico, isso vale para ir no CRAS, para ir no CREAS, para ir na escola, para fazer uma matrícula do seu filho, para ir no shopping, para comprar. Isso vale para tudo. E também vale para itens que são distribuídos no abrigo também, né? Então, esse é um ponto no que tange a assistência. A questão da dependência versus a tutela. É uma linha muito tênue. A tutela de um lado, a dependência do outro. Estão ali muito, muito próximos, né? Se eu for um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, eu posso violar um direito, né? Ou eu posso acabar tutelando alguém, né? E um outro ponto sobre assistência muito importante é a questão de a gente pensar é, que a regra geral da ajuda humanitária no mundo é se não tem para um, se não tem para uma pessoa, se não tem para um, não tem para nenhum, né? Ou seja, é, se eu distribuir algum item de maneira não equitativa para as pessoas, há tendência a dar muitos problemas. Primeiro, pela questão moral e ética, obviamente, que isso é errado, né? Segundo, pela questão também, não só ética, como também prática, né? Se eu dou, sei lá, 10 fraldas para fulano e dou 5 para ciclano, ciclano vai ficar irritado comigo, vai me cobrar, e ele vai ter razão nessa cobrança, né? Eu não vou ter um critério técnico para falar, não, não vou ter critério. Ao mesmo tempo, percebam que eu falei que a distribuição deve ser equitativa, né? Não igual. Tem uma diferença. Ou seja, em um acolhimento tem pessoas mais vulneráveis que outras, né? E dependendo da vulnerabilidade, é, é super importante a gente pensar quais pessoas devem receber algo a mais ou não. Por exemplo, eu já fui oficial de distribuição e logística, eu já fui desse cargo aqui, que era basicamente a pessoa no abrigo encarregada de fazer a distribuição de itens dele, né?
E eu estava sempre em diálogo, eu estava sempre em diálogo com o oficial de proteção, que era a pessoa responsável em encaminhar para o hospital, encaminhar para serviços públicos e também fazer mediação de conflitos. Então, essa pessoa aqui, que era minha colega, ela sabia de todos os casos de saúde do abrigo. Então, tinha uma sinergia muito boa aqui, que essa pessoa me falava quais pessoas necessitariam de itens a mais devido a questões de saúde. Por exemplo, tinha uma mulher, lembra até hoje, tinha uma mulher tipo, no abrigo, que ela tinha uma questão séria ginecológica. E por ter essa questão séria ginecológica, eu tinha que doar um absorvente a mais, um pacote absorvente a mais. Então, ao invés de um pacote só, eram dois pacotes. Ou seja, a distribuição era desigual, só que para esse caso específico, pela questão de saúde, a gente cedia porque tinha que ser feito. Senão seria feita uma violação ali. E, gente, aí lembra do que eu falei lá em participação da comunidade, né? Tudo que a gente faz ali no abrigo, quando a gente é gestor, é um ato comunitário. A comunidade vai ver, né? Eles estão o tempo todo olhando vocês, vigiando vocês, enfim, entendendo seus comportamentos. E aí, nesse contexto, nesse caso, por exemplo, a comunidade veio até mim e chiou, falou, Felipe, então, você deu absorvente a mais para fulana. E nesse caso, primeiro, eu não podia expor, né? Não vou falar, eu dei porque ela tem a doença X. Não, eu não posso falar isso. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de dar absorvente para aquela pessoa mais, porque, porque, enfim, porque as pessoas estão reclamando, né? E aí, nesse contexto, gente, é o que eu falei para vocês, muitas vezes, nunca, muitas vezes a gente não tem a melhor opção, mas sim a menos pior. E aí sim, a gente vai causar um dano comunitário ali, as pessoas vão falar e vai ter que deixar elas falarem, e é isso. O que interessa é que meu critério foi técnico, meu critério foi baseado numa questão técnica, e é melhor esse dano comunitário do que esse dano àquela pessoa e a violação àquela pessoa que pode colocar a vida daquela pessoa em risco, né? Então, em alguns momentos, a gente vai ter que balançar ali, vai ter que, né, colocar na balança, né? Não tem como uma pessoa sofrer esse tipo de violação. Então, que as pessoas reclamem, é isso. Vamos tentar conversar, vamos tentar ser o mais transparente possível, sem expor ninguém. Mas, caso elas não entendam, paciência, é isso. E bola para frente. Certo? Então, enfim, a dependência versus a autonomia é um ponto central, né, no que tange à assistência humanitária, né? Então, a gente sempre atuar para prover o mínimo para as pessoas, prover o que as pessoas necessitam para as suas vidas, no entanto, sem deixar que elas fiquem dependentes da ajuda que está sendo provida, ok? É, ops, tá. Encaminhando para o final, né? Finalzinho aqui. Temos também as leis, que também é um ponto importante, né? Todo acolhimento está todo acolhimento tá no arcabouço, como é que fala? Está inserido no contexto nacional, o qual tem leis específicas aqui no Brasil, né? E essas leis, elas denotam ali o que é legal, o que é ilegal. Então, não é porque, sei lá, que fulano é de X país ou Y país que ele não vai responder a lei. Sim, se ele cometer um crime no abrigo, ele vai responder aquele crime em âmbito nacional, não vai ser deportado, ele vai responder, vai ser preso se for de fato julgado e condenado, e é isso. Então, não é porque é um abrigo para pessoas refugiadas que não tem leis, né? Esse ponto é bem importante. E para além disso também, as pessoas têm direitos, né? Então, elas têm direitos e acessos diversos. Então, o abrigo por si só não cessa, né? Tem todo mundo fora do abrigo, saúde, educação, etc., que deve ser explorado pelo gestor e essa pessoa que está acolhida deve ser encaminhada, né? E também padrões. Ops, como é? Viajei, desculpa. E também padrões, né? Então, padrões mínimos nacionais e internacionais, né? Nós temos aqui, em âmbito nacional e internacional,
padrões de acolhimento, né? Mas isso é muito técnico, muito voltado para acolhimentos do SUS e também campos de refugiados. O que eu acho que vale para trazer aqui é a gente pensar qual o padrão que a gente quer no acolhimento que a gente gere, né? Eu quero um acolhimento livre de violência doméstica. Eu quero um acolhimento que eu consigo fazer com que a pessoa encontre autonomia em 3 meses, em 4 meses. Eu quero um acolhimento que as pessoas elas consigam ter a clareza de que elas estão num lugar seguro, digno e que estão bem onde elas estão. Enfim, tem vários padrões que a gente quer chegar. Então, é importante estabelecer esses padrões para a gente ter um norte, né? Um norte teórico aonde a gente quer atuar e quais vão ser as ações para chegar lá, certo? Então, enfim, aqui é uma página do guia, né, do nosso guia que a gente fez aqui em âmbito nacional, âmbito de São Paulo, que eu falei para vocês no início. Tem alguns padrões aqui possíveis, né? Mas eles são completamente, digamos, adaptáveis para enfim, para o contexto de vocês. Enfim, não necessariamente vão usar o que estão aqui, mas podem, né, utilizar como base teórica para criar seus próprios padrões nos seus próprios acolhimentos. E por último, mensagem-chave, né? Esses pilares de gestão de acolhimento, né? Eles estão sempre interdependentes, estão sempre coerentes um com o outro, né? Então, não tem como a gente pensar em garantir direitos se a gente não prover o mínimo para as pessoas sobreviverem e viverem e terem seus direitos garantidos, né? Não tem como a gente pensar em em direitos também, se a gente não ouve a opinião das pessoas e também não coloca elas para estarem junto com a gestão do acolhimento e poder propor ali, enfim, modificações, propor ali questões. Não tem como a gente pensar, dentro da proteção também, em pensar na autonomia da pessoa se a gente não mapeia a capacidade das pessoas é, com relação ao que elas faziam no seu país de origem, né? E como utilizar isso dentro do acolhimento para também conseguir pensar em dessa autonomia para ela sair do acolhimento. Enfim, então, vocês veem que uma coisa está sempre ligada à outra, uma coisa está sempre atrelada à outra, né? Isso tudo envolto pela questão da estrutura, pela questão do saneamento, que é chave também dentro de um acolhimento, né? Então, enfim, dentro de acolhimento está tudo interligado, está tudo é tudo uma coisa só, né? Claro, com setores, né, divididos, mas que se uma coisa falha, todo o sistema vai falhar, certo? E é isso da minha parte. Eu posso colocar aqui meu contato para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão. Eu dou apoio técnico para acolhimentos aqui em São Paulo e também na área de cobertura é, do Acnur aqui, né, que é a região sudeste e região sul do Brasil. Então, também para apoio técnico, dúvidas, questões, também me coloco à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado, tamo junto. Agora perguntas, por favor. Obrigada, Felipe. Muito bom sempre entender um pouco ou ver a complexidade, né? Você traz detalhes, por exemplo, do absorvente, coisas de que a gente nem imagina que existe esse tipo de conflito que pode acontecer, né? Então, muito obrigada por compartilhar com a gente sua experiência. A Elin, acho que eu falei, eu acho que eu falei certo. A Elin trouxe assim. Eu, como migrante, aplauso o trabalho do acolhimento que fazem para Caraima. Eu fiquei um mês na fronteira fazendo a documentação, não fiquei nas carpas do acolhimento, mas eu vi o grande trabalho que fazem para atendimento, palestras, alimentação, medicamentos, entre outras. Para que nós, como imigrantes, a verdade, sentir o melhor acolhimento de um povo maravilhoso brasileiro. Perfeito, perfeito. A Thalita trouxe assim: outro dia vi um caso de um médico haitiano que estava atendendo haitianos em uma UBS em um bairro de São Paulo. Na verdade, não era um abrigo, mas o fato de falar o mesmo dialeto e conseguir entender melhor os problemas do seu próprio povo. A Eloá trouxe assim: a grande diferença entre ação social e assistencialismo. A ação social ajuda a pessoa a reconstruir sua vida. Assistencialismo tem ação paternalista e deixa as pessoas dependentes. Pode fornecer uma cópia desse material de São Paulo?
Posso sim. Agora, enfim, eu falei que ia passar no chat, eu não passei, né? Desculpa. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se esse é o link certo. É esse mesmo. Cadê o chat? Pronto. Mandei para vocês o link no, no chat. Beleza? Obrigada. Felipe, a gente teve duas perguntas no chat também, aquela lista de perguntas que eu enviei, mas eu vou fazer aqui antes de passar a palavra para a Carol, tá bom? Uhum. Perguntaram, para a Acnur, né? Existe algum material informativo para que possam passar para os nossos assistidos? Tem, tem. No caso, ó, vou passar para vocês outro site aqui. Aí, Help Initiar. Só um minutinho. A plataforma Help. O que é isso? É a plataforma do Acnur, né? Do Acnur Brasil, é, que ela é exatamente para pessoas refugiadas poderem acessar e poderem ter acesso à informação ali rápida e fácil. Então, ali tem informação sobre documentação, sobre abrigamento, sobre diploma, sobre validade. Tem várias seções ali. E o mais interessante ela está traduzida para o português, inglês, francês, espanhol, creole, árabe, pasto e persa. Né? Então, são 7 ou 8 idiomas que está traduzido. Então, ali tem tudo para vocês. E também tem outras cartilhas que eu posso verificar aqui com os colegas, enfim, e enviar para vocês também, se for o caso. Tá bom, obrigada, Felipe. Obrigado. Aqui, a Flávia trouxe também uma pergunta. Existe algum material que traz as boas práticas sobre mediador de conflito no acolhimento e principalmente referências de como criar uma cultura de paz? Então, material nacional em português, que eu lembre, não. Eu sei de materiais internacionais que estão em inglês, e outras línguas também. Manuais ou cartilhas, algo nesse sentido, né? No nosso guia tem uma seção, salvo engano, sobre mediação de conflito, mas ela, enfim, ela não é um manual, né, completo, grandão, bonitão, né? Mas sim, tem guias, tem também, como é que fala o nome? Esqueci. Guias, enfim, em geral, mas em âmbito internacional, principalmente. Nacionalmente eu não conheço. Ah, obrigada pela resposta. A Tirfan, que é a, a responsável pelo Como Nasce Entre Nós, eles trabalham bastante a questão da construção da paz, não especificamente voltado para a questão de refugiado, etc., né? Mas encontrei aqui no site um curso que eu vou estar disponibilizando aqui no chat para vocês. E então, que vocês podem estar vendo e caso lhes interesse, eu acho que é bem bacana. A Flávia falou, mesmo que seja em inglês, se possível, se compartilhar o link, eu agradeço. Uhum, sim, sim, pode deixar. Eu passo sim. Carol? Boa noite, gente. Primeiramente, muito obrigada, Felipe, te escutar. Estou escutando pela segunda vez. É uma honra, assim, são aprendizados imensos. Fiquei te escutando e pensei, eu moro no Rio Grande do Sul, em Lajeado, né? Foi uma das cidades duramente atingidas. Eu atuei nos abrigos e fiquei pensando, né, dentro do que você estava falando também da lógica de acolhimento, no que foi, no que não foi Uhum. colocado aqui, né? Acho que sempre também é bom a gente repensar algumas coisas. Mas eu ia te perguntar assim, te escutando hoje e escutando ontem também teu colega, eu estou pesquisando, eu faço minha tese de doutorado com lutos de imigrantes e refugiados. E eu estou escrevendo um artigo justamente tentando mapear todo esse material que se tem produzido, né, sobre a questão de saúde, de orientações de saúde, de orientações de assistência social, enfim. E aí eu queria Uhum. te perguntar, vocês têm na Acnur algum lugar que está compilado tudo isso? Cartilhas, manuais? Porque o desafio sempre é esse, né? Existe muita coisa produzida, inclusive por ONGs, muito material bom, só que a dificuldade muitas vezes, de se encontrar esse material, né? Tá sempre Uhum. espalhado. Então, eu queria te perguntar nesse sentido também. Muito E obrigada. sim, nada. Primeiro, obrigado.
enfim, muito legal também o trabalho que você está fazendo, parabéns, super necessário também. É, no que tange a compilação, então, todos, não. Mas o Help, que foi esse site que eu passei para vocês, é onde está, pelo menos, a maioria deles, com certeza. Né? Então, lá você vai encontrar nas seções certinhas, muitos deles, com certeza. Mas um lugar só que tenha todos, não. É só no Brasil, né? Eu acho. Sim, sim. É isso. Bom, na nossa inscrição, eu coloquei várias perguntas, e dentro dessas perguntas, questões para a gente estar perguntando aos professores. Antes de fazer essas perguntas que a gente recebeu lá, eu coloquei a lista de presença aqui no chat, tá bom? Ela deve ser respondida até a meia-noite de hoje, ok? Ahn, e é isso, são várias perguntas, inclusive nessa lista de presença de hoje, tem um tópico perguntando sugestões de temas que vocês gostariam de saber para a gente estar trazendo nas formações do próximo ano, que a gente meio que já deixa agendado, né, Felipe? Então, Sim, sim. então a gente já faz um mapeamento para saber alguns temas de interesse para a gente trabalhar no ano que vem. Bom, se ninguém tem perguntas aqui ou levantou a mãozinha, eu vou fazendo perguntas que estão lá no formulário, que eu acho que vai ajudar a gente estar desenvolvendo algumas conversas. Aqui tinha uma pergunta assim: como capacitar equipes de voluntários e líderes? Treinamentos, protocolos, ferramentas e práticas. Como capacitar? Aham. Pergunta bastante ampla. Então, no que está de voluntários, é, primeiro, acho que é importante se pensar nos princípios básicos, assim, né? Então, com voluntários, geralmente, quando a gente treina, a gente pensa muito nos princípios humanitários, para meio que trazer as bases teóricas e bases éticas do trabalho humanitário por si só. Acho que esse é um ponto assim. E também de prevenção ao abuso e exploração sexual, né? Que é um segundo ponto que seria basicamente, resumindo muito, assim, né? A gente não usar a nossa influência para ter algum tipo de benefício sexual, né? Então, tendo essas bases, aí depende muito do que o voluntário quer e do que ele pretende fazer, do que ele quer e do que ele sabe fazer, né? Então, sei lá, se é uma pessoa que tem, sei lá, que tem talento com, sei lá, é um advogado, por exemplo, ou é sei lá, um assistente social, algo nesse sentido, e quer ser voluntário, ele pode atuar nessa área. Ou, se ele não é, mas tem vontade, é importante que tenha pelo menos um advogado ou uma pessoa que seja da área para conseguir guiar esse voluntário, para conseguir, né, mostrar o caminho ali para ele. Então, a partir desses treinamentos iniciais, aí vai depender muito do que o voluntário quer e da área que ele quer seguir. Mas esses dois, para mim, são essenciais. Princípios humanitários e prevenção ao abuso e exploração sexual. E no que tange a refúgio e imigração também, treinamentos enfim, de refúgio no Brasil, imigração, etc. Perfeito, obrigada, Felipe. Outra pergunta que eu levantei aqui, interessante, acho que talvez polêmica também, que é assim: quais são os limites do acolhimento? Tempo, responsabilidades, quem é elegível? E quais são os procedimentos para o acolhimento com patrocínio comunitário, carta convite? É possível? Como funciona? E quais, a segunda não entendi, a segunda pergunta, desculpa. Ahn, Aqui, procedimentos para o acolhimento com patrocínio comunitário ou carta convite. É possível? Como funciona? Tá. Primeiro, com relação aos limites do acolhimento, né? De fato, é bastante polêmica a pergunta. É, Olha, em geral, aqui em São Paulo, por exemplo, os acolhimentos, sobretudo o caso de passagem, que no caso são os acolhimentos institucionais de pequena permanência, é de 3 meses a 6 meses o tempo de acolhimento. Né? Então, são 3 meses prorrogados por mais 3, né? É, E aí, a ideia é trabalhar essa pessoa, né, a autonomia dessa pessoa, para que depois ela consiga sair do acolhimento com emprego e tudo mais, ou vá para uma república, né, que é um acolhimento de fato mais
que ela tem mais autonomia, tem uma série de adaptações para ela ter mais autonomia. É, então, enfim, em geral são 9 meses a um ano no total, todo esse ciclo, né? Mas isso varia muito de nacionalidade para nacionalidade, né? Então, pessoas de Venezuela, pessoas do Haiti, pessoas de Colômbia, enfim, em geral tem um pouco mais de facilidade devido à questão linguística e cultural ser mais próxima. Pessoas afegãs, pessoas do mundo árabe também, de alguma forma, elas aí sim é um pouco mais complexo, exatamente pela questão cultural, linguística, que é um pouco mais difícil. Sobretudo quando as pessoas não têm uma rede de apoio aqui no Brasil. Aí sim é muito mais complicado. Então vai muito de caso para caso. Eu sempre tenho, eu sempre advogo para estabelecer um tempo mínimo, né? E para ir fazendo acordos com a pessoa. Então, a pessoa chega no acolhimento, dá uma semana para se estabelecer, e aí você, a partir dali, começa a estabelecer acordos. Ah, como você se vê daqui a 3 meses, daqui a 6 meses? E fazendo acordo para ela gradualmente e criando forma, os seus planos de sair do acolhimento. O mais importante é não deixar a noção de que o acolhimento vai estar para sempre ali. Acho que é importante isso, colocar isso como ponto um, assim, colocar ele como uma passagem, não como a casa da pessoa, né? Sem, claro, sem ser insensível, obviamente, mas tentando delinear isso. E sobre o patrocínio comunitário, a pergunta, putz, esqueci agora, perdão. Como é que é a pergunta mesmo? Perdão, a terceira vez que você vai Antes ler. de, antes de falar essa pergunta aqui de novo, mas voltada para essa sua colocação, tem outra pergunta que diz assim: como que acontece? E até eu esqueci, ó só, Felipe, você me passou aqui, ó. Como que acontece ah, como garantir integração social, escola, trabalho, moradia? Onde as famílias podem buscar apoio enquanto elas estão abrigadas. Então, assim, ela tem essa autonomia de ir buscar ou o abrigo. A gente está falando do abrigo da Acnur, né? Que a gente vê, por exemplo, os abrigos que, por exemplo, que acolhem os afegãos ou que estão mais perto da gente, por exemplo, a Mais, Vila Minha Pátria, etc., que fazem esses encaminhamentos, né? Sobre escola, então fazem esses encaminhamentos. Mas nesses acolhimentos da Acnur, como é que funciona essa integração com a sociedade e o Isso em âmbito acesso ao serviço? nacional ou internacional? No Brasil mesmo. No Brasil. Então, no Brasil é muito similar ao como é na Vila Minha Pátria, como é enfim, na Panagá e nos demais, Aprisco e tudo mais. Basicamente, a ligação, né, faz uma advocacy, uma articulação com o sistema da assistência social, né? Então, com o CRAS do território, com a UBS do território, com a escola do território, faz reunião com cada um deles, e a partir daí a gente abre o caminho ali para apresentar a questão das pessoas refugiadas, etc. A gente sempre tenta abrir com algum tipo de capacitação para tentar sensibilizar as pessoas que trabalham no serviço público, porque não necessariamente elas vão saber o que é uma pessoa refugiada, tem pessoas que nunca viram uma pessoa refugiada, então tentar fazer algum tipo de capacitação para os servidores e para os trabalhadores, e abrindo esse caminho, criando esse caminho para as pessoas refugiadas, aí sim, dar autonomia para que elas vão. No início, nos primeiros dias e tudo mais, a gente convenciona até ir com a pessoa, estar com a pessoa, para que ela aprenda, mas a partir, da primeira, segunda semana, no máximo, assim, que ela comece sozinha, que ela aprenda também. Ou seja, ok, ela pode acabar, não sei, infelizmente, se atrasando. E ela vai arcar com a consequência do atraso dela. E é isso. E a gente vai utilizar aquilo para falar, então, olha só, tem horário e tudo mais. Então, é isso, sabe? Então, a gente não viciar ela em um tipo de ajuda e tutela que não é adequada para um acolhimento. Sim. E tem uma pergunta ah, ah, lá nas perguntas que é assim, ó. Os serviços são exclusivos para o povo migrante ou abrem para todos os públicos? Depende. Aqui em São Paulo, nós temos 5, 6, 7, 8. São 9, não, são 10 acolhimentos aqui em São Paulo,
Mentira, 9 acolhimentos de São Paulo públicos do município de São Paulo, do estado de São Paulo, e do município de Guarulhos, que são exclusivos para pessoas refugiadas. E imigrantes também, né? Se pensando que essas vagas são mais ou menos, salvo engano, são mais 500 vagas, talvez, 500, algo assim. Não são nem 0,1% do total de vagas para a população brasileira, né? No geral, né? Então, realmente é uma minoria ínfima ali, é, o que faz, assim, um trabalho espetacular, né? Que, enfim, que por mais que seja uma rede pequena, é uma rede que criou um modo de trabalhar com pessoas refugiadas e que sabe como fazer o trabalho com pessoas refugiadas, né? Então, Obrigada, Felipe. A Maria Fernanda colocou aqui: existe algum material ou cartilha de acolhimento voltado especificamente para mulheres? para mulheres, boa pergunta. A nível nacional, mulheres. Salvo engano, eu posso estar viajando aqui, tá? Mas, salvo engano, teria uma cartilha da ONU Mulheres, que é a agência da ONU para mulheres, que fala exatamente sobre isso, que aborda isso, salvo engano. Uma cartilha parecida com que eu mandei aqui, só que para mulheres. Mas internacionalmente, com certeza tem, sim. Materiais em inglês, espanhol, também outras línguas. Aqui a gente vê que o projeto Semear tem 82 famílias cadastradas. Hoje existe uma demanda muito grande para a nacionalização entre haitianos e venezuelanos. Na terça-feira, a gente vai ter uma aula sobre documentação com Boa. o Diego. E a gente pode estar perguntando sobre esse assunto para ele. Ele vai estar facilitando para a gente. E Exato. também nos dias 28 e 29 de outubro também a gente vai ter uma capacitação só de documentação, passo a passo. Vamos abrir o site, como é que a gente faz as documentações. Então, e entre as documentações está lá a nacionalização também, então pode estar ajudando, tá bom? André, tu levantaste a mão? Tudo bem contigo? Bem, olá, boa noite a todos e a todas. Bom, Felipe, quero te agradecer. Eu acho que nos encontramos em algum momento aí. Eu queria trazer, mais uma curiosidade. Eu tive uma atuação com os afegãos lá no aeroporto de Guarulhos. Eu acho que a gente Ah, se cruzou em verdade. algum momento. Se cruzou, você lembra de tudo. É, a minha curiosidade, e eu fiquei um tempo, aconteceram N questões, eu fiquei um tempo afastado, estou retomando esse trabalho. E eu tenho uma curiosidade como é que está a situação dos afegãos aqui no Brasil, em São Paulo. Talvez um panorama geral, assim, fiquei mais curioso de saber, comparado àquele momento que foi bem efusivo, bem delicado, né? Uhum, Como é que está essa questão, inclusive no aeroporto, como é que está? uhum. Sim, sim. Então, tá muito mais tranquilo do que antes, com certeza, né? Naquela época, o aeroporto chegou a ter 300 pessoas, né, dominando o saguão, e já fazem pelo menos, o quê? 2 anos, 1 ano e meio, não sei, que não tem mais pessoas dormindo lá, né? Acho que isso se deve principalmente à diminuição muito grande do fluxo de pessoas, né? Então, essas entradas se não me engano, 15 pessoas por dia, ou mais ou menos que isso em geral, em média. É, no entanto, é, de 1 ano e meio para cá, isso veio diminuindo gradualmente e hoje o número de vagas é muito, muito menor. Para além disso, também se abriram, naquela ocasião, né, 1.000 vagas, 1.000 ou algo nesse sentido, vagas no setor público, né, e também na sociedade civil, né? Então, basicamente, se absorveu também, veio Panagá, veio a Estou Refugiado, veio a Belém Minha Pátria, enfim, a Prisco e tudo mais. Então, basicamente, a demanda hoje a demanda que existia anteriormente já está equalizada, né? A questão agora é a questão da integração, né? Acho que é o desafio, né? De conseguir de empregabilidade, de integração realmente laboral no Brasil, né? Isso ainda é um desafio, mas que isso está sendo mediado e remediado pouco a pouco também com as organizações que trabalham com isso. O Acnur também está com projetos nesse sentido, e também, obviamente, o governo federal e também os governos locais.
Obrigada. Bom, aqui a gente vamos aqui para duas perguntas. Uma, como proceder com as pessoas migrantes com orientações religiosas diferentes, extremismos? Isso é um ponto interessante também. Olha, acho que depende muito, né, do que a pessoa traz, mas, em geral, se eu tenho um pouco esse pensamento, pode, enfim, é um debate também, tá, gente? Mas se a pessoa ela tem algum ato extremo que, que possa ser ou uma ameaça à vida de outrem, na minha concepção, seria um caso de desligamento. Um caso, ou seja, expulsão, né, com várias aspas. E aí, nesse contexto, tentar encaminhar para algum serviço público ou algo nesse sentido, porque não é aceitável em âmbito de acolhimento. Se não, enfim, se for algo que seja observado que é algo um pouco mais leve, ou algo que dá para ser conversado de alguma forma, aí sim é um tipo de mediação intercultural, uma mediação entre as duas pessoas que estão ali, o que eu acho que é um pouco difícil, mas também é possível. Para além disso, algo que a gente fazia muito em abrigo também, além da mediação, era tentar é, não piorar a situação. Em que sentido? Se tem uma pessoa que detesta outra pessoa, evitar de colocar uma do lado da outra, uma no quarto perto da outra, algo nesse sentido. Então, colocar o mais longe possível, algo nesse sentido, tentar criar regras muito bem estabelecidas, por exemplo, uso da televisão, usar a televisão, usar a lavanderia, usar o varal, são coisas básicas, muito básicas, mas que serão um palco de disputa para duas pessoas que literalmente não se toleram. Então, a criação das bases básicas, não, das bases mínimas, dentro de acolhimento, com regramento, tudo bem estabelecido, deve ser um ponto assim, para evitar que conflitos que já existam se catalisem em âmbito de acolhimento. Eu acho que a Karen caiu. Ela mandou uma mensagem aqui dizendo que a internet dela caiu. Uhum. E se não, acho que o Jonathan quer falar aqui alguma coisa e depois do Jonathan acho que a gente já poderia encerrar. Pode falar, Jonathan. Sim, dando continuidade ali, agradecer, Felipe, muito boa a ressonância que tu fez. Eu acho que tu não romantizou o processo de acolhimento, falou de uma forma clara, racional, que todo mundo entendeu. E levando ali para esse ponto ali sobre os conflitos e tudo mais que acabam acontecendo, eu acho que nós brasileiros a gente peca numa coisinha, que é quando a gente vai comparar, né, os povos e tudo mais, as etnias, a gente fala assim, mas é tudo igual. Daí a gente às vezes acaba colocando ali persas e curdos juntos, ou árabes de diferentes regiões e regiões que estão em conflitos, né? E às vezes por não conhecer também a origem das pessoas, né? E o lugar de onde ela está vindo, a gente acaba gerando conflito aqui também, né? Nos nossos acolhimentos. Eu acho que cabe da gente também dar uma pesquisada um pouco, né, para poder evitar esses conflitos, né, aqui, já durante o processo de acolhimento. Sim, sim. Obrigado, Jonathan. Concordo completamente. Eu até poderia complementar o que você traz, que também o inverso também acontece. Ou seja, a gente aqui no Brasil, a gente é muito acolhedor, né? Na minha concepção, né? Claro que tem seus desafios, defeitos, questão racial, questão de xenofobia, isso existe. No entanto, a gente acolhe muito bem as pessoas que a gente recebe, né? E aí, nessa vontade de acolher, acho que a gente acaba misturando as coisas. Por exemplo, se tem duas etnias num abrigo que não se gostam, que já brigam já, eu não vou fazer uma festa junina. Eu não vou fazer, sei lá, um carnaval, alguma festa tradicional do Brasil para que elas se juntem e tentem festejar junto. Às vezes é caso, por exemplo, de uma etnia acusar outra de genocídio. Então, elas não vão fazer uma festa junto, sabe? Não vão dançar em conjunto, por mais que a gente, né? Aqui no Brasil a gente tem muito isso, de todo mundo estar junto e fazer festa junto, carnaval, fevereiro, não sei o quê. Mas para outros povos não é assim. Então, tentar também não forçar relações que historicamente já estão
já estão corrompidas já há séculos, né? Não vai ser a gente que vai fazer isso. Não vai ser, não seremos nós como gestores que faremos isso, né? Então, acho que só complementando, muito obrigado pelo posicionamento, que é super importante mesmo. Rapidinho, só lembrei, desculpa interromper, mas eu ia dizer, Felipe, que houve relatos aqui, né, na região, quando houve os abrigos da enchente, que tinha que ter cuidado, inclusive, para não colocar membros de facções rivais no mesmo local, porque isso estava dando também um conflito. Então, até nessas questões, né, tem que se ter esse olhar. Exato, exato. Eu cheguei para ir para Porto Alegre, Canoas, e sim, essa era uma questão assim, enfim, que tinha muita questão, enfim. E isso era um problema muito difícil de resolver, porque eram facções, enfim. E aí o gestor de abrigo não tem armas e tal. Sim, é uma questão super complexa e que é muito difícil a gente querer, né? Vamos juntar as facções para uma festa, né? Imagina. E não dá, né? Alguém mais, gente? Gostaria de falar algo? Senão eu vou falar para todo mundo que puder abrir a câmera para Karen não me bater, para a gente não ficar sem a foto. Por favor. Esperar só uns segundinhos, que tem gente aparecendo ainda. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Deixa eu só conferir se salvou. Só um minuto, por favor. Beleza, estamos garantidos. Felipe, mais uma vez, muito obrigada em nome aqui dos organizadores, da Karen. Ela caiu de verdade, não voltou nunca mais, né, gente? Mas passarei o boa noite de todos nós para ela também. E obrigada a todo mundo que esteve aqui presente do começo ao fim. Acho que todos pudemos aprender bastante com você, Felipe. E boa noite a todos, bom descanso. E em breve teremos aí o último encontro que está agendado na próxima semana. Até mais, gente. Boa noite. Parabéns, Boa noite. ótima preleção. Boa noite, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.